Saudações em Cristo, um excelente dia para todos vocês. Abram as vossas Bíblias comigo, lá no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4. É interessante que a palavra ela vai nos contar que Jesus ele já tinha ouvido murmúrios dos fariseus, falando a respeito de quem batizava mais, quem não batizava, que Jesus batizava mais do que João, se bem que Jesus não batizava, porque quem batizava eram os discípulos de Jesus. Jesus agora decide sair da Judéia e ir para a Galiléia. Só que tinha um percurso. Essa quilometragem era aproximadamente 150 quilômetros, da Judéia até a Galiléia. Mas um caminho mais curto era passar por Samaria, e da Judéia a Samaria eram 74 quilômetros. E Jesus agora passa por Samaria e dispensa os discípulos vão comprar coisas na cidade, e Jesus ele chega agora numa herdade, ele chega num poço. Diz a palavra de Deus que aquele poço Jacó, na cidade de Sicar, ele construiu na época aquele poço e deu para José. Ele estava ali aproximadamente pela hora sexta. De repente, me aparece uma mulher, aquela mulher interessante, ela vivia uma vida confusa, como muitas pessoas nos dias atuais vivem uma vida confusa, e é muito peculiar, é muito normal que quem vive uma vida confusa procura de alguma maneira se esquivar, porque a pessoa costuma ter vergonha dos seus atos, das suas atitudes. É mais ou menos assim, quando alguém tem alguma atitude errada, que sabe que não está muito na legalidade diante da sociedade, a pessoa tenta de alguma maneira se esquivar. E aquela mulher, devido à situação que ela vivia, ela vai ali buscar água naquele poço, por volta de aproximadamente meio-dia. Por quê? Porque nesse horário quase ninguém ia naquele poço. Mas Jesus estava no momento certo e na hora certa que aquela mulher ia naquele poço pegar água. É interessante que Jesus ele aborda aquela mulher e diz o seguinte: mulher, dá-me água para beber, estou com sede. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela ficou atônita, ela não entendeu, ela disse: mas como pode, sendo tu judeu, tu pedes água para mim, que sou samaritana? A palavra deixava bem claro que devido a questões políticas, guerras, conflitos, os judeus não se davam com os samaritanos, algo que aconteceu há muitos anos atrás, com os reis de Israel, de Judá, conflitos. E aquela mulher, ela ficou atônita, ela não entendeu, mas a Bíblia diz que Jesus ele disse para ela: se tu soubesse aquele que te pede água. E aí ela disse: mas Senhor, como? És tu maior do que o nosso pai Jacó? Como? Como? De que forma eu vou pegar esta água? E o que me chama a atenção neste dia é que eu estou falando para você de alguém que muda a história, de alguém que muda situações, de alguém que transforma. Na verdade, Jesus ele abordou aquela mulher porque ele reconheceu a necessidade que aquela mulher estava passando, o problema que ela estava enfrentando. Aquela mulher era discriminada, ela sofria diante de uma sociedade na época que as pessoas não davam ouvidos para ela, porque ela não era uma pessoa bem-vinda na sociedade. E não é isso que acontece nos dias atuais? Talvez eu esteja falando com alguém neste momento que tem enfrentado tanto conflito, você tem passado por noites e noites que você não consegue dormir, você tem tido insônia, você tem sofrido, porque você tem vivido uma vida conflituosa. A Bíblia diz que o pecado gera a morte, e devido às consequências do teu pecado, da dificuldade que você está enfrentando, você está passando por momentos de crise existencial, conflitos psicológicos, depressões, angústias e quem sabe até desejo de suicídio. Ei, talvez aquela mulher estava passando por tudo aquilo, mas deixa eu te falar, Jesus ele chegou no momento certo, e é interessante que ele perguntou para ela: cadê o teu marido? É como se ele falasse assim: ei, mostra para mim agora
o teu problema. Eu já sei do teu problema, porque nada está escondido diante do Senhor. Mas ele queria ouvir dela: cadê o teu marido? Ela disse: eu não tenho marido. E ele disse: disseste bem, porque já tiveste 5, e aquele que está contigo hoje não é teu marido. Ei, deixa eu te falar uma coisa: o Senhor conhece a tua história, Ele conhece o teu passado, conhece o teu presente, conhece o teu futuro, mas a palavra é uma só. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tome posse neste dia de uma palavra de vitória, porque Jesus, ele fala através das suas atitudes para aquela mulher que ele era a fonte de água viva. E aquela mulher agora interroga: mas Senhor, nossos pais adoram, e onde nós iremos adorar? É em Jerusalém, é no templo, é no monte? A palavra diz que o Senhor diz o seguinte: é chegada a hora e é já, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então eu quero te convidar, independente da situação que você está enfrentando, adore a Deus, clame ao Senhor, porque quem pode resolver o teu problema neste dia e resolver a tua dificuldade é o Senhor. Então receba da parte de Deus uma palavra profética, que aquela mulher, ela alcançou a salvação, e diz a Bíblia que ela foi lá e levou o evangelho para aquelas pessoas de Samaria, e depois eles foram lá ter com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa com você: assim como aquela mulher recebeu a vitória, tome posse da tua bênção, porque ele veio para salvar e libertar aquele que está preso nas obras das trevas. Ele veio para desfazer as obras de Satanás. Isso que vos fala o diácono Ailton Bernardo. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe esta mensagem, e como esta mulher samaritana, receba de graça. A Bíblia diz lá em Apocalipse: aquele que crê, quem quer, venha e receba de graça da água da vida. E esta água é Jesus. Tome posse da tua bênção em nome desse amigo fiel, Jesus Cristo.